How you doing? Como é que você tá? How's it going? Como vão as coisas? It's going good, vão bem. It's going great, vão ótimas. It's going wonderful, vão maravilhosas. Ok, very good. Então, let's go down to the business. Vamos direto ao ponto aí, tá? O inglês rápido, né, que você quer, fast English. Então, vamos lá. Sem enrolação, né? Book Me, page 49. Book Me, página 49. Alright? Ok? Então vamos lá, tá? Poderia, né? Could you, né? Could you? Ou o famoso podia, né? Você poderia visitar seus pais? Could you visit your parents? Could you visit your parents? Isso mesmo, tá? Pais, tá? Mãe, o pai é parents, tá? Relatives são parentes, ok? É um false colleague aí, um falso cognato. Então vamos lá. Você poderia visitar seus pais? Could you visit your parents? Could you visit your parents? Você poderia falar com ela? Could you speak with her? Ou, linkado, né? Could you speak with her? Could you speak with her? Você poderia escolhê-la? Ou escolher ela? Could you choose her? Could you choose her? Ou às vezes até, could you choose her? Could you choose her? Você poderia aceitá-la? Could you accept her? Could you accept her? Por que você poderia aceitá-la? Why could you accept her? Why could you accept her? Ah, você não poderia aceitá-la? Couldn't you accept her? Couldn't you accept her? Você não poderia ligar para a secretária, para o secretário? Couldn't you call the secretary? Couldn't you call the secretary? Só lembrando, tá? Ó, só o fato de você querer dizer ligar para é call, tá? Só call. Não tem nada de call for, call to, não. Só o call já significa ligar para, ou o verbo chamar, tá? Então, você não poderia ligar para o secretário? Couldn't you call the secretary? Você não poderia brincar com ela? Jogar com ela, né? Couldn't you play with her? Couldn't you play with her? Por que você não poderia brincar com ela? Why couldn't you play with her? Por que você não poderia beijá-la? Português das ruas, beijar ela. Why couldn't you kiss her? Why couldn't you kiss her? Why couldn't you kiss her? Eu poderia beijá-la? Ou, do cotidiano, né? Eu podia beijá-la, né? I could kiss her. I could kiss her. Eu poderia aconselhá-la, aconselhar ela. I could advise her. I could advise her. Eu poderia oferecer a ela, né? Oferecer para ela. I could offer her. I could offer her. Eu poderia dar uma carona para ela. I could give her a ride. I could give her a ride. I could give her a ride. Tudo junto vai ficar giver. I could give her a ride. I could give her a ride. I could give her a ride. É isso mesmo, tá? Primeiro você fala para quem ou a quem você pode dar algo, tá? Para quem você pode dar algo. E depois você fala o que é que você vai entregar para a pessoa, tá? Give her a ride. Por exemplo, eu poderia dar à minha mãe uma carona. I could give my mother a ride, ok? Eu poderia esperar para comer. I could wait to eat. Okay? I could wait to eat. Eu não poderia esperar para comer, né? Eu acho que eu estaria atrasado, então nesse caso eu não poderia esperar para comer. I couldn't wait to eat. I couldn't wait to eat. I couldn't wait to eat. Eu não podia descobrir a verdade. I couldn't discover the truth. I couldn't discover the truth. Eu não poderia beber na festa. I couldn't drink at the party. I couldn't drink at the party. I couldn't drink at the party. I couldn't drink at the party, porque você está falando de local, então é sempre o at. Eu não poderia sair do escritório, deixar o escritório. I couldn't leave the office. I couldn't leave the office. Lembra, né? Começa com som de vogal e letra, né? Então aqui é the. I couldn't leave the office. I couldn't leave the office. Ok? Eu não poderia chamá-la ou chamar ela. I couldn't call her. I couldn't call her. Ou até um pouquinho mais rápido. Ou seja, rápido não. Vamos dizer linkado, né? Call her. I couldn't call her. I couldn't call her. Eu não poderia ligar para ela hoje. I couldn't call her today. Ok? Então,
Poderia, tá? Comumente, né? Commonly, as pessoas dizem até podia. Ah, você podia falar com ela, né? Ou seja, você poderia, tá? Português formal e português aí das ruas, ok? So now, let's see a few examples. Vamos ver alguns exemplos aí. A que horas você poderia ligar para ela de volta? What time could you call her back? What time could you call her back? What time could you call her back? Pause e vai treinando aí, tá? Na sua velocidade. O que você poderia oferecer? What could you offer? What could you offer? What could you offer? Por que você poderia ir trabalhar? Why could you go to work? Why could you go to work? Onde você poderia tomar café da manhã? Where could you have breakfast? Por quê? Why? Where could you have breakfast? Why? Com quem você poderia jogar futebol? Com quem? Who could you play soccer with? Who could you play soccer with? Quem você poderia ver de manhã? Who could you see in the morning? 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 Quais lugares você poderia ir? What places could you go? What places could you go? E aqui ao lado aqui, né, eu fiz um exemplo aqui de quais pronomes que você pode utilizar o could, ou seja, todos, né? Eu poderia ligar, você poderia ligar, ele poderia ligar, ele ou ela, né, para a instituição, ela poderia ligar, nós poderíamos ligar, vocês poderiam ligar, eles poderiam ligar. Tá vendo? Dá para todo mundo, ok? Para reforçar aqui, né? E a negativa faz o quê? Lembrou, né? É isso mesmo, é só trocar could's para couldn't. Que horas que você não poderia ligar para ela de volta? O que você não poderia oferecer a ela? Por que você não poderia ir trabalhar ou ir para o trabalho? Onde você não poderia tomar café da manhã? Com quem você não poderia jogar futebol? Quem você não poderia ver de manhã, pela manhã? Quais lugares você não poderia ir? Tá vendo? É só trocar o could por couldn't. Tá? Por couldn't. Não precisa mudar mais nada, right? Faça seus examples aí, seus exemplos, ok? Eu poderia ligar para ela às 5, né? I could call her at 5 p.m. I could call her at 5 p.m. Eu poderia oferecer a ela $200. I could offer her $200. I could offer her $200. Porque eu poderia fazer hora extra. Because I could work overtime. Because I could work overtime. Because I could work overtime. Ok? Eu poderia tomar café da manhã em casa, já que eu tive tempo, né? Eu poderia ou eu pude, né? Pode ser o passado, eu pude, né? I could have breakfast at home since I had time. I could have breakfast at home since I had time. Eu pude. Eu poderia jogar, né? Ou brincar com meus parentes, com meu pai, tá? I could play with my relatives, with my dad. I could play with my relatives, with my dad. Eu poderia jogar, brincar, né? Ou tocar instrumento. I could play with my relatives, with my dad. Eu poderia tocar com meus parentes, com meu pai. Eu poderia ver minha irmã. I could see my sister. I could see my sister. Eu poderia raramente ir ao shopping e ao parque, né? Por exemplo, e aí? Eu acho que eu raramente poderia, né? Eu raramente poderia. O que eu quero dizer é o seguinte, é que esse rarely aqui, tá? Always, que é sempre, often, frequentemente, vem sempre depois dos verbos modais, que nem o would lá, né? O could, tá? Na gramática chama de verbo modal, tá? Eu poderia, pude, porque é modo, né? I could rarely go to the mall and at a park. I could rarely go to the mall and at a park. I could rarely go to the mall and at a park. Ok? Sempre depois do could, tá? Essas palavrinhas.
E aqui, na hora de responder a mesma coisa, não é porque só não vale só para pergunta, tá? Que nem eu fiz anteriormente, para resposta também. Eu poderia ligar, você poderia ligar, ele poderia ligar, ela poderia ligar, ela quem? Tô falando de coisa, então pode ser a escola, a empresa, né? The company could call, the school could call. Aí você coloca o it para substituir os nomes, né? Nós poderíamos ligar, vocês poderiam, eles ou elas poderiam ligar, tá vendo? Eu poderia, nós poderíamos, vocês poderiam. Os verbos nunca mudam em inglês, tá? É o português. Could, para todo mundo. Translate the negatives below. Traduz as negativas abaixo. Eu não poderia ligar para ela amanhã. I couldn't call her tomorrow. I couldn't call her tomorrow. Tá vendo? Não é que é rápido, é que é junto, se fala junto. Não é rápido, talvez você ainda não sabia disso. I couldn't call her tomorrow. I couldn't call her tomorrow. Eu não poderia me levantar quando o alarme tocasse. I couldn't get up when the alarm clock went off. I couldn't get up when the alarm clock went off. Porque eu não poderia fazer hora extra? Because I couldn't work overtime. Because I couldn't work overtime. Eu não poderia tomar café da manhã em casa, já que eu não teria tempo. Lembra o would da terminação ria nos verbos. Tá? Eu não poderia tomar café da manhã em casa, já que eu não teria tempo. I couldn't have breakfast at home, since I wouldn't have time. I couldn't have breakfast at home, since I wouldn't have time. Eu não poderia brincar, jogar ou tocar, né? I couldn't play. I couldn't play. Eu não poderia, por exemplo, tocar o violão. I couldn't play the guitar. Tá? Sempre como colocar o the, tá? Para instrumentos. Eu não poderia tocar guitarra. I couldn't play the electric guitar. Eu não poderia tocar o quê? O piano. I couldn't play the piano. I couldn't play the piano. Eu não poderia tocar mais o que? Bateria? I couldn't play the drums. É isso mesmo, drums, tá? Aquele negócio de battery é para bateria de acessórios, tá? E eletros, né? Right? I couldn't play the drums. Eu não poderia ver minha irmã. I couldn't see my sister. I couldn't see my sister. Eu não poderia ver minha irmã. Eu poderia apenas. I could. Aí vem aqui, ó. Only. I could only see my brother. Ok? I couldn't see my sister. Por que não? Because I could only see my brother. Tá? Vem depois do could. Ok? Eu não poderia ir ao shopping e a um parque. Eu não poderia ir ao shopping e ao parque. I couldn't go to the mall and at a park. I couldn't go to the mall and at a park. Ok? Lembra aqui, né? And at. I couldn't go to the mall and at a park. Ok? Independente de negativa ou não, tá? O verbo, jamais mudaremos os verbos, tá? Após could, tá? E é aplicável para qualquer pronome no plural ou singular. Como já vimos aqui, né? Eu não poderia ligar, você não poderia ligar, ele não poderia ligar, ele ou ela não poderia ligar, nós, né, plural, ó, não poderíamos ligar, vocês não poderiam ligar, elas não poderiam ligar. Não muda, né? É curante para todo mundo e o verbo na frente, na base, tá? Sem essa de to, sem essa de to. Isso aqui não, tá? Por quê? Porque não, tá? É regra gramatical do idioma. Connecting words. Pelo contrário, on the contrary, devido a, due to, devido à chuva, né? Due to the rain, né? Devido à chuva, por causa da chuva, né? No popular, né? Por causa da chuva, ou seja, devido à chuva, due to the rain. Para ou afim, in order to. Por isso que, that's why. Hoje em dia eles falam that's why, isso mesmo, that's why. Somos preguiçosos para falar, tá? Inclusive eles, that's why. A não ser que, a menos que, nas ruas por aí, né? Só se, né? Só se. Unless.
né? Só se você falar com ela, ou seja, a não ser que você fale com ela. Claro que no ambiente formal você não vai falar dessa forma, né? Na formal situation. Você não vai falar só se você falar com ela. Não, numa reunião ali, né, no ambiente de trabalho, você vai falar, a menos que você fale, tá? É o português que muda, né? Ao menos que você fale. Nas ruas, só se você falar com ela. É o português que muda, não é o inglês, tá? Unless you talk to her. Question words, perguntas interrogativas, também conhecidos como interrogative pronouns, pronomes interrogativos. Quanto tempo? How long? How long? Qual? What? What? Qual para infinitas respostas, tá? Quando você tem uma infinidade de respostas. What? Tá? Ele não tem opções. Sem opções, tá? No options. Vou colocar assim, né? No options. No options. Sem opções de respostas. E o which lá, aquele which lá, famoso which, né? Parece bruxa, né? A pronúncia é a mesma, which. É quando você quer dar opção de respostas. Para opções. Ok? Por exemplo, você chega em uma garagem, né? Tem 2 carros, a pessoa só pode dirigir um por vez. Então, você vai perguntar, qual que é o seu, né? Qual você poderia? Vamos pegar a estrutura aí. Qual você poderia dirigir? Já que você falou que está de carro, né? Qual aqui você poderia dirigir? Você está dando opções. Então, which could you drive? Which car could you drive? Qual carro você poderia dirigir? Ok? O que mais? What else? What else? Por quê? Why? Why? Quando? When? When? Ok? Então é assim, tá? Popularmente, esse poderia aí, a gente fala podia, nós falamos, né? Podia, você podia falar com ela. Você podia ter ido lá, né? Ou seja, poderia. Ok? So, students, that was the class of today. Thank you for attending. Bye bye. See you in the next class.